Olá, bem-vindo! Neste tutorial nós vamos aqui entender como é que a gente pode fazer um efeito legal com texto utilizando os modificadores Remesh, o Explode e Partículas para fazê-lo desintegrar aqui na área de trabalho. Vamos então começar o nosso entendimento selecionando o cubo, tecla X para apagá-lo, e aqui onde está o cursor 3D vamos digitar com Shift A o objeto texto. Com o texto pronto eu vou manter esse mesmo aqui, que é colocado como padrão. Caso vocês queiram alterar, entra no modo de edição, apaga com a borracha e reescreve aí o texto. Vou fazer uma rotação de 90 graus desse texto. RX90, eu rotaciono o texto pela coordenada espacial vermelha aqui, que é o eixo X. E com o nosso texto em pé em relação à superfície imaginária, vamos dar aqui uma forma tridimensional ao nosso texto. Vamos aqui no ícone, que é representado pela letra F, e aqui na guia chamada Geometria, eu vou aqui na opção Modification, alterar os valores de Extrude. Aumentando o Extrude eu alongo o texto, fazendo com que ele fique numa forma aí 3D. E tendo aumentado esses valores aqui, coloquei aqui 0.082, tá? Aqui onde eu tenho o Bevel, na opção Depth, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse pressionado na caixinha e vou arrastar um pouquinho aqui para a direita. Vou deixá-la aqui mais ou menos com 0.018. E temos o texto aqui preparado para a nossa funcionalidade. Ainda aproveitando aqui as propriedades do texto, vou vir aqui na guia parágrafo. Nessa opção Align eu vou clicar em Center para fazer com que o texto ele se deslize e coloque o cursor bem no centro. Vamos mudar nossa visão aqui para a visão de frente. Eu vim em View, Front, eu tenho a visão do texto aí sendo visto de frente. Vamos afastar um pouquinho esse texto. Voltando aqui na propriedade de parágrafo, em Spacing, eu vou aumentar esse valor aqui de Leather, clicando nessa setinha aqui na direita. Repare que o texto ele se afasta. E com o nosso texto aqui preparado, precisamos transformá-lo em um objeto de malha para criar o efeito que nós queremos. Isso eu posso fazer utilizando o Alt C. Eu abro o menu de conversão e eu vou transformar o texto em um objeto do tipo Mesh, clicando nessa opção Mesh from Curve. E o nosso texto agora já se transformou num objeto. Vocês vão verificar que aqui na lateral direita, aquela letra F desapareceu e passou a ser agora representado por esse ícone aqui em forma de 3 pontinhos triangulares que representa os objetos de malha. Vamos então transformar o nosso texto. Antes disso nós vamos entrar no modo de edição, vindo aqui embaixo em Edit Mode. Repare que eu tenho um texto aqui no modo de edição, vou clicar a tecla A para selecioná-lo por completo. Aqui nessa lateral esquerda, na caixa de ferramentas que é a guia Tools, eu vou buscar essa opção Remove, que me permite remover as vértices dobradas daquela transformação que eu fiz do texto para um objeto de malha. Então vou vir aqui em Remove Doubles, vocês vão verificar que aqui em cima eu tenho aqui algumas vértices removidas que constavam no texto. Para melhorar aqui a forma do texto, eu vou digitar o Ctrl N, com isso eu alinho as normais do texto e volto para o modo Object Mode. E com o nosso texto pronto, vamos dar a ele aqui uma cor bem simples mesmo. Vou clicar aqui na caixa de propriedades de materiais, que é essa esfera, New, e aqui em Diffuse, clicar nessa caixinha de cores. Eu abro a paleta de cores e vou escolher uma cor aqui, por exemplo, um azul claro. Aí o nosso texto preparado, vamos aplicar nele agora um modificador que vai permitir subdividir mais ainda a malha desse texto, que é o modificador Remesh. Vamos vir aqui na barra de propriedades, clicar no ícone em forma de uma chave inglesa, que representa os modificadores, clicar em Add Modifier e vamos escolher o nosso modificador Remesh. Sumiu algumas letras, não se preocupe, nós temos aqui a barra de propriedades na direita. Nós vamos desmarcar essa opção aqui, Remove. Algumas letras voltaram de forma irreconhecível, mas nós vamos, nessa opção aqui, denominada Octree Depth, aumentar esse valor para 7, onde eu tenho aqui uma melhor visualização daquelas letras. Com isso eu aplico aqui o modificador. Vou dar o Apply. E agora quando eu voltar para o modo de edição, a malha do texto, você vê que ela ficou mais bem acabada do que estava antes. Vamos então retornar ao Object Mode.
Vamos então aplicar aqui o efeito de desintegração que vocês viram aí no início do nosso tutorial. Clicando aqui nesse ícone de partículas, vou clicar em New, e a partir desse ponto, quando eu cliquei em New, eu já criei partículas junto ao texto selecionado. Se eu clicar o Alt A ou vier aqui no Player, embaixo na linha de animação, vocês vão ver que são emitidos alguns pontinhos que são as partículas sendo jorradas aí pelo efeito de partículas. Vamos melhorar só a forma como essas partículas irão aparecer. Eu quero que essas partículas saiam da esquerda e vá na direção da direita. Como é que eu consigo fazer isso? É simples. Basta que eu utilize o recurso de texturização no efeito de partículas. Eu posso fazer isso? Sim, posso. Eu clicar aqui no ícone em forma de um xadrez, que é um tabuleiro. Eu abro a opção de textura e vocês vão ver que entre as opções que eu tenho aqui, eu tenho aquele ícone de partículas aqui fazendo parte. Clicando nesse ícone de partículas, eu vou dar um New. E aqui no Type, que é a propriedade aí da textura, eu vou clicar nessa caixinha e vou escolher a opção denominada Blend. Verifique que eu tenho aqui uma imagem, que é uma textura, que vem do escuro para o branco. Só tendo feito esse procedimento, verifique que agora, em vez das partículas saírem de forma constante, no momento que eu der animação, ela começa a ser emitida da esquerda para a direita, isso em decorrência dessa textura que eu apliquei. Vamos então melhorar o nosso efeito aqui. Nós vamos selecionar o ícone de partículas novamente, vamos voltar às propriedades dela. Vamos aumentar esse número aqui, clicando e botando um valor 3000. Vamos dar o Enter. E vão ver que na hora que eu der o efeito aqui de início, vão ser mais partículas aqui executadas. E para fazer com que esse procedimento ele seja mais rápido, eu preciso vir aqui nessa guia denominada Emission, na propriedade de partícula, onde eu tenho Start End. Verifique que eu tenho aqui o início do frame 1 até o frame 200. Para fazer com que essa emissão seja rápida, eu diminuo essa opção aqui em End. Exemplo, eu vou colocar aqui 20. Vou dar o Enter. Vamos ver como é que sairia agora o recurso. Clicando o Alt A, o Player, as partículas são emitidas de forma mais rápida. Só que eu não quero que as partículas sejam emitidas. Eu quero que o texto se desintegre como essas partículas fizeram aqui. Isso vai ser bem simples, pessoal. Antes disso, eu vim aqui na propriedade de partículas, na guia denominada Render, vocês vão ver aqui embaixo, eu vou utilizar essa opção None. Repare que as partículas sumiram. Se eu der animação aqui agora ao Alt A ou Player, não vai acontecer a emissão das partículas. Então, o que é necessário para eu fazer aqui o efeito desejado? Eu tenho que vir agora, depois de já ter criado essas configurações aqui na caixa de partículas, eu vou vir novamente na barra de propriedades aqui na direita, no ícone de modificadores, e dessa vez eu vou adicionar um modificador denominado Explode, que é o modificador de explosão. Não precisamos mexer em nada aqui por enquanto. Se eu der agora a animação, o Alt A ou o Player, verifique que o texto se desintegra de forma simples e rápida aí na nossa área. Então é com esse recurso e com essas dicas aí que a gente pode fazer alguns efeitos interessantes, como alguns que eu irei apresentar para vocês aí no final do nosso tutorial. Então aproveite essas dicas, use a criatividade, o bom senso e bons projetos aí junto ao Blender 3D. Até o próximo tutorial.